Olá, meu nome é Sávia, sou a residente do segundo ano no Hospital Oftalmológico de Brasília e venho hoje fazer uma apresentação acerca da paresia do quarto par craniano sob orientação do Dr. Natanael Abreu. Em relação à anatomia do nervo, é importante saber que ele supre somente o oblíquo superior e que ele tem um trajeto mais longo e delicado, tornando mais suscetível a traumas contusos, e é o único par craniano que emerge dorsalmente e decursa além do nervo óptico. O núcleo dele vai se encontrar ao nível do colículo inferior ventral ao aqueduto de Sylvius. Em relação ao trajeto, ele apresenta partes fascicular, pré-cavernosa, intracavernosa e intraorbital. O trecho fascicular, ele vai se curvar posteriormente em volta do aqueduto de Sylvius e decursa completamente. No trecho pré-cavernoso, ele vai dar a volta no tronco, no sulco entre a ponte e o mesencéfalo, vai correr abaixo do tentório do cerebelo, vai passar entre a artéria cerebral posterior e a artéria cerebelar superior e vai penetrar a dura entrando no seio cavernoso. A parte intracavernosa passa pelo seio cavernoso, saindo pela parte anterior e vai entrar pela fissura orbital superior, acima e lateralmente ao anel de Zinn. Já a parte intraorbital vai inervar diretamente o oblíquo superior. Em relação à anatomia do músculo, é importante saber que ele é inserido atrás do equador, a origem dele vai ser superomedial ao foramen óptico. O trajeto dele, ele vai passar pela tróclea, refletindo para trás e lateralmente para se inserir no quadrante póstero superior temporal do globo. A ação primária dele é de intorsão e as ações secundárias são de depressão e abdução. Em relação à etiologia das lesões unilaterais, a principal causa é o trauma. É importante avaliar se o paciente apresenta lesões microvasculares, que são relativamente comuns, além de fatores de risco sistêmicos e alterações sugestivas de problemas congênitos que vão ajudar no diagnóstico diferencial. Outra causa comum é a idiopática, que a gente tem que avaliar se o paciente não tinha, na verdade, uma lesão congênita que descompensou no adulto por uma redução de habilidade de fusão. Os pacientes geralmente não sabem que tem um desvio e no futuro vão apresentar um quadro de diplopia vertical aguda ou subaguda. E no diagnóstico a gente pode ter a ajuda das fotos antigas do paciente que vão mostrar a posição anormal da cabeça. Nós temos também outras etiologias que são raras, que são aneurismas e tumores. Essa tabelinha eu coloquei na aula porque ela correlaciona a área de lesão do nervo com as respectivas alterações clínicas, por isso que eu achei interessante. E em relação aos sinais da doença, o que é obrigatório é que o paciente apresente hipertropia do olho afetado, que vai aumentar na lateroversão contralateral e quando ele inclinar a cabeça sobre o ombro ipsilateral, que é o sinal de Bielchowski. A gente tem que lembrar que o paciente vai evitar a posição que mais vai causar diplopia nele. Essas figuras mostram a paresia do músculo oblíquo superior do lado direito. Aí, na foto central, a gente percebe a hipertropia do olho direito. A paciente com o aumento da hipertropia na levoversão. Essa hipertropia também vai ficar mais acentuada quando o paciente virar a cabeça para o lado direito. E nas fotos a gente consegue perceber também a anisotropia em V, que é um dos sinais acessórios da doença, além da exciclotropia. A maioria dos pacientes vão apresentar visão binocular, eles têm o torcicolo inclinando a cabeça sobre o ombro contralateral, igual ao paciente da foto anterior, para compensar e reduzir essa diplopia, e isso não vai acontecer quando o olho afetado é amblíope. Uma coisa importante saber também é que as paralisias do quarto par, são raras, o mais comum é paresia mesmo. No caso dessa outra foto, o paciente apresenta lesão do lado esquerdo. Então, ele vai fazer a postura de cabeça virando para o lado contralateral direito. Eles também deprimem o queixo. E, nesse caso, a gente tem o Bielchowski positivo, que quando ele vira a cabeça para o lado esquerdo, na foto C,
a hipertropia dele vai piorar. Os sintomas da paresia vão ser variáveis, vão depender da idade de surgimento, do grau de desvio, se o paciente tem visão binocular ou não, mas se ele surgir após a maturação das funções visuais, o paciente pode se queixar de diplopia, torcicolo e pode ter fechamento de um olho. Se a lesão é congênita ou com surgimento precoce e o paciente não tem desvio horizontal associado, o paciente, se tiver a correspondência retínica normal, ele vai ter torcicolo ou aumento da amplitude de divergência vertical. Se ele não tiver normalidade sensorial, ele vai suprimir o olho lesionado. Já os pacientes com desvio horizontal associado vão ter correspondência retiniana anômala e eles vão poder apresentar ambliopia. No caso dessa foto, a gente tem uma paresia do músculo oblíquo superior direito, que o paciente tem uma amplitude de fusão grande, vertical. Então, na figura superior, ela vai ter ortotropia. Na central, ela vai fazer a hipertropia direita depois da retirada do cover. E na última figura, ela apresenta a hipotropia do olho esquerdo após a retirada do oclusor. No caso das paresias bilaterais simétricas, a gente vai ter inversão da hipertropia entre as lateroversões, direita em leve versão e esquerda em destroversão. O sinal de Bielchowski vai ser positivo para ambos os lados, a hipertropia direita, a inclinação da cabeça direita e a esquerda, a inclinação à esquerda. A gente vai ter uma ciclotropia acentuada, que aumenta a infraversão, a esotropia em V e a hiperfunção dos oblíquos inferiores. Aí nessa figura nós temos uma paciente com uma paresia bilateral do quarto par craniano. Ela tem a postura compensatória da cabeça, que apresenta o queixo deprimido para evitar diplopia. E na foto D, a gente vê bem o padrão dela de esotropia na infraversão. Esses pacientes vão apresentar a visão binocular normal na posição primária do olhar e a diplopia em infraversão. Por isso que eles vão ter dificuldade em descer escadas, usar óculos bifocais ou multifocais, e eles têm a necessidade de ler com papel ao nível dos olhos. Se eles colocarem embaixo, eles vão induzir a diplopia. Já nos casos de paresia bilateral assimétrica, o diagnóstico é mais difícil, porque o olho mais afetado faz parecer que não tem alteração do outro lado, do lado contralateral. Aí é importante a gente se atentar aos sinais de suspeita, quando o paciente tem uma paresia muito intensa de um lado e no contralateral a paresia é discreta. E os sinais de certeza, o paciente vai ter uma inversão do desvio do olho aparentemente não afetado quando o afetado fizer supralateroversão, ou quando o paciente inclinar a cabeça para o lado do aparentemente não afetado. No caso dessa foto, o paciente tem a paresia bilateral assimétrica e ele vai ter uma hipofunção do oblíquo superior direito importante e discreta do lado esquerdo. O diagnóstico da paresia do quarto par é clínico, mas a gente precisa complementar com exames de imagem se o paciente não tiver história de trauma, descompensação de lesão congênita, doenças vasculares ou qualquer melhora em 3 meses de evolução. Em relação ao tratamento, os pacientes que apresentam paresia congênita que descompensou ou as paresias microvasculares geralmente apresentam resolução espontânea, não necessitam de intervenção. Já os pacientes que têm lesão por trauma ou em crianças, geralmente a gente precisa intervir para evitar diplopia e posição de cabeça. Mas a conduta vai depender do padrão e da severidade da lesão. Se o paciente tiver uma hipertropia discreta, que é definida por menos de 15 dioptrias prismáticas, geralmente a gente vai fazer o retrocesso do oblíquo inferior ou a ressecção do oblíquo superior.
Já no caso de desvios moderados a graves, a gente vai fazer o retrocesso do oblíquo inferior e reto superior ipsilaterais à lesão, podendo associar o retrocesso do reto inferior contralateral. Nos casos que o paciente apresenta ciclotorção, a gente vai intervir mais se a paresia for bilateral. Aí nessa foto eu trouxe o exemplo do procedimento de Arada-Ito, que a gente vai fazer a transposição anterolateral da metade lateral do tendão do oblíquo superior. Mais fácil de entender pela figura. Então era isso, pessoal. Essas aqui são minhas referências bibliográficas. Muito obrigada pela atenção. Lógico de Brasília e veio hoje fazer uma apresentação.